Esses dias lá no nosso trabalho, nós temos filhos de Deus lá, alguns filhos de Deus, que trabalham conosco. E entrou um lá, né? E de repente, o chefe tratando ele muito mal, sem uma razão aparente. E ele ficava, né? Ele ficou comentando comigo. E depois teve um outro também dizendo: olha, fulano, não sei por que ele faz isso comigo, né? Ele dando ordens que fogem da razão. Aí eu disse para ele, eu falei: amigo, meu irmão, quando eu entrei aqui também, essa pessoa, ela aparentemente parece que me escolheu para oprimir. Aí eu disse para eles, né? Falei: mas a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Isto é, não é contra aquela pessoa, mas sim contra algo invisível que atua nas pessoas. E eu quero fazer uma leitura aqui para comprovar o que eu estou dizendo no livro de Efésios, né? Uma leitura, eu quero ir no capítulo 2, para você entender, né, o que realmente acontece. Então, no capítulo 2 do livro de Efésios diz assim: nos quais andaste outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Então esse texto está dizendo que existe um espírito, existe um chefe que domina, que mantém, que comanda pessoas que é rebelde contra a palavra de Deus, contra Deus. Mas a leitura mesmo, eu quero fazer no livro de Efésios, no mesmo livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10, qual tem um subtítulo aqui que diz: a luta contra o mal. E às vezes nós não sabemos lutar contra o mal. Que tipo de arma nós vamos usar? Será que nós vamos revidar a altura daquela arma que está sendo usada contra nós? Ou nossas armas são diferentes? Claro que são diferentes, né? Mas eu quero fazer essa leitura, que às vezes você no teu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, você está sendo atacado por uma força maligna, mas que essa força, ela está comandando alguém visível, né? Ele se torna visível, mas por detrás dessa visibilidade existe um poder oculto, o qual você não vê, mas a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Então, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra está dizendo que existe colocado diante de nós tropeços e armadilhas que o diabo, que é o mentor de tudo isso, contra nós no plano físico. Eu falo, eu mesmo, lá no meu trabalho, às vezes eu recebo ordens, né? E aquelas ordens que não tem lógica, coisas assim, falo, não acredito que alguém com inteligência está mandando eu fazer isso, ou está dando esse tipo de ordem, e que é para nos deixar perturbado,
que é para nos deixar desanimado, para que nós venhamos cair nas ciladas. O que é ciladas? Então, as ciladas que é para nós desagradarmos o nosso Deus, para nós desobedecermos aquilo que Ele deixou para nós. Então a palavra de Deus fala que nós devemos revestir-nos da armadura de Deus para nós resistirmos às ciladas. E eu estava dizendo para ele: meu irmão, meu amigo, você tem que saber a vontade de Deus nessa situação. Será que Deus quer que você vá tomar satisfação? Você vai agir no plano carnal? Ele falou: não, Deus quer que eu ajo de outra forma. Então todos os dias é colocado tropeços na nossa vida, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, ao nosso redor, diariamente. E esse texto aqui diz quais são as armas, né, que nós devemos usar. Fala aqui para nós ficar de prontidão, tendo a verdade como cinturão. E aí ele vai falando aqui no versículo 16: em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, pondo o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma de ataque também, meus irmãos, né? Ela é uma arma de ataque. Você pode usar a palavra naquele momento para você atacar o inimigo de nossas almas, né? E a palavra de Deus fala que nós devemos ficar sempre vigilantes, porque nós não sabemos o momento que ele vai nos atacar, e é diariamente. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você ficasse de prontidão e soubesse discernir de onde está vindo aquela ordem que foi dada, aquela situação, para que você caia em tentação, você desobedeça a palavra de Deus. Eu gostaria que você, através desse pequeno vídeo, você pensasse sobre isso.